Olá, esse é o nosso último vídeo sobre como usar Bootstrap para comentar 3 pontos que eu acho que são importantes ainda sobre a técnica. Tá? O primeiro dos pontos é uma pergunta frequente que eu recebo quando eu mostro o Bootstrap para novas pessoas, para pessoas que vão começar a usar. Já mostrei vários exemplos, a gente já usou, já interpretou intervalos de confiança, mas talvez essa pergunta ainda esteja na sua cabeça. E essa pergunta tem a ver com... para explicar a pergunta, aliás, eu preciso lembrar um pouco aqui o contexto, né? A gente tem uma população que a gente sabe que existe, a gente não tem acesso a essa população, a gente está trabalhando com dados que são limitados, que não contemplam a população toda, portanto são uma amostra, e a gente está usando uma técnica chamada Bootstrap, que envolve reamostragens dessa amostra para simular, né, para entender, para criar informação sobre a distribuição do erro amostral, e com essa distribuição do erro amostral a gente consegue estimar uma margem de erro em torno de algo que nos interessa, de um número que nos interessa na população, usando a informação da amostra. Então, usamos a informação da amostra, criamos essa margem de erro, o intervalo de confiança, e fazemos afirmações sobre a população. Tem que ter sempre esses dois personagens, a amostra e a população. Nesse método que eu mostrei em mais detalhe nos últimos vídeos, o Bootstrap, o cerne dele é que nós vamos conduzir um grande número de reamostragens criadas, né? Reamostragens criando novas amostras a partir da amostra inicial que nós temos. A gente chama essas amostras derivadas de bootstraps e a gente precisa fazer um grande número de bootstraps para conseguir ter informação sobre a distribuição do erro amostral. E aí uma pergunta frequente que as pessoas me fazem mas esse negócio funciona, quantas bootstraps eu preciso fazer para que isso funcione? Bom, a resposta é um pouco menos sofisticada do que você pode estar esperando. O Bootstrap ele é um método numérico, e como outros métodos numéricos, ele é um método de aproximação. Né? Ele busca chegar a um resultado, busca aproximar, na verdade, um resultado através de um grande número de computações. Por isso, né, a resposta correta para quantos bootstraps a gente precisa, a resposta mais precisa para quantos bootstraps a gente precisa de um número de bootstraps que faça o método convergir. Já mostro o método convergindo para vocês. Né? Tipicamente, isso acontece, na grande maioria dos cenários, com algo em torno de 2.000 bootstraps. Se você quer ter bastante confiança que o seu resultado convergiu, você pode executar 4.000 bootstraps, e eu nunca vi, não é comum as pessoas executem mais ou peçam mais. Se você quiser colocar 10.000 bootstraps, bom, não vai fazer mal, mas não deve te dar mais informação do que 4.000 normalmente, a não ser que você esteja trabalhando num cenário muito diferente. E aí, o que é convergir? Deixa eu mostrar para vocês isso funcionando na prática. Tá? Vou usar aqui um notebook R que vai ter os dados de como pessoas escutam música no Last.fm, ou escutavam música no Last.fm quando a gente coletou os dados, e aí a gente vai ter, para fins desse exemplo aqui, uma variável que nos interessa, que é a proporção de artistas novos que as pessoas escutaram durante o nosso experimento. Né? Existe uma moda aqui em torno de 0,2, e existe uma cauda relativamente longa, não vai existir um número maior do que 1, né? Que é uma proporção. E aí eu vou fazer um experimento simples aqui, eu vou executar, vou criar uma função aqui que calcula uma estatística em cima, seja da população, seja de uma amostra, né? Essa função S aqui, ela é exatamente esse algoritmo S que eu tenho nesses diagramas. Né? Ele calcula numa amostra, na população ou num bootstrap. O dado que eu tiver, eu vou conseguir calcular essa estatística que vai ser a média da proporção de artistas novos escutados por um conjunto de pessoas. Então, eu estou interessado em falar da média, da população, né? E eu vou ter acesso a trabalhar com os dados de uma amostra para simular aqui isso acontecendo. A gente vai tratar os dados que eu estou me dando aqui, esses 12.000 pontos, como sendo a população, e eu vou tirar uma amostra dessa população. Eu também criei uma funçãozinha aqui simples que vai estimar o intervalo de confiança da média do S, né, a partir de um conjunto de dados qualquer. E aí, bom, vou declarar aqui ambas as funções,
fixar o meu gerador de números aleatórios para o resultado ser idêntico aqui e quando você executar esse notebook. E vou decidir primeiro usar um número de bootstraps relativamente pequeno. Vou decidir aqui 200 para os meus bootstraps. Então, tenho 200 bootstraps, extrair uma amostra dos dados de tamanho 100. Tá? Então, vou trabalhar com 100 pessoas em amostra de tamanho 100, a população é bem maior. E vou criar 100, o que esse dado aqui faz eu vou criar 100 intervalos de confiança a partir dessa mesma amostra. Então eu tenho uma mesma amostra e eu estou fazendo todo esse processo aqui de bootstrapping, de estimação da distribuição do erro amostral e derivação dessa margem de erro 100 vezes. Tá? 100 vezes 100 bootstraps para calcular 100 intervalos de confiança. O resultado vai ser uma tabela com os 100 intervalos de confiança. Você está vendo aqui o conflow e o conf-high dele, né? Os limites inferiores e superiores desse intervalo de confiança. Agora, se eu fizesse o mesmo processo de 100 bootstraps, mas considerando de 100 estimações de intervalo de confiança, mas considerando que em cada uma das 100 eu vou executar não 100 bootstraps, mas 4.000 bootstraps, é um número bastante alto, você vê que a computação ficou mais longa, eu vou ter outra tabela, né, e eu posso tentar comparar as duas tabelas aqui, mas é um pouco ruim, né, fazer isso em forma de tabela, eu vou fazer isso de forma numérica aqui embaixo. Vou juntar as duas tabelas em uma tabela só e vou comparar a distribuição, vou pegar aqui só um dos limites, o limite inferior do intervalo de confiança. Tá? E aí, quando eu comparo o primeiro experimento de 100 bootstraps, 100 estimativas de intervalo de confiança com menos bootstraps, né? Eu tenho uma distribuição que tem maior variância, maior variação, maior dispersão do que no segundo experimento. Esse aqui, onde eu tinha, em cada uma das minhas estimativas, eu fazia muito mais bootstraps. Os intervalos a que eu chego aqui, ó, eles são mais parecidos entre si, no limite inferior. Eu posso também visualizá-los todos, né? E ver como no primeiro experimento os intervalos eles variam mais entre si, tá? E no segundo experimento eles são muito mais semelhantes. Aqui eu estou visualizando o intervalo de fato, né? Todos os intervalos foram criados a partir da mesma amostra, eles teriam o mesmo teta-chapéu aqui no meio, mas os limites inferiores e superiores dos intervalos eles são muito mais semelhantes se eu fizer mais bootstraps do que se eu fizer menos bootstraps. Agora, isso foi uma diferença de número de bootstraps bem drástico, né? De 200 para 4.000. Vamos ver o que acontece aqui se eu rodar o mesmo experimento, mas comparando 1.000 e 4.000. Tá, vou rodar aqui de novo no experimento. Vai demorar um pouquinho mais para rodar de 4.000 sempre, né? Aqui eu estou fazendo 100 vezes 4.000 reamostragens. De novo, os intervalos são diferentes. E de novo, eu não mudei o 100, né? O que eu mudei aqui de tamanho? Eu mudei o tamanho da minha amostra. Bom, vou mudar agora de fato 100 para 1.000. Acho que ao invés de botar 100 eu botei 1.000. Ao invés de botar 1.000 eu botei 100. Esperar um pouquinho executar aqui. As distribuições ficaram um pouco mais semelhantes, né? O eixo mudou aqui, os valores, está difícil da gente comparar. E os intervalos aqui da esquerda eles ficaram um pouquinho mais comportados do que eles eram com 100 bootstraps. Mas eu queria mostrar aqui, esse é um exemplo onde mostrar numericamente é legal. Ver como o limite inferior do intervalo de confiança, ele só muda a partir da terceira casa decimal aqui, para as várias execuções com 1.000 bootstraps, né? Se nas várias execuções com 4.000 bootstraps, eu também vario só a partir da terceira casa decimal, mas a variação é menor. A gente vê que ela é menor aqui do que no caso da direita do que no caso da esquerda. Mas vê como ela é muito semelhante, né? A variação do intervalo de confiança. E o que é que isso está dizendo? Está dizendo que se você executar duas vezes o bootstrap, como ele é um processo probabilístico, né? Ele vai dar dois resultados diferentes, mas muito ligeiramente diferentes.
E essa ligeira diferença vai variar com o número de bootstraps. A partir de 1.000, 2.000 ou até 4.000 bootstraps, essas variações vão ser muito, muito pequenas e a gente para de se preocupar com elas. Se você quiser ficar seguro, você pode rodar com um número alto quando seu experimento, você vai fazendo a versão final do seu experimento, da análise do seu experimento. E você também pode rodar várias vezes com o número de bootstraps que você escolheu, observar como esses intervalos estão mudando e aí ganhar confiança, né, de que você está chegando a um resultado semelhante toda vez que você executa. Isso significa, né, que o resultado está convergindo para um mesmo intervalo. Aliás, voltando lá para o que eu falei no começo, convergir significa chegar no mesmo resultado no resultado do método, que é o que você quer chegar toda vez que você executar o método, né? Então, nesses dois casos aqui, os resultados convergem para intervalos semelhantes. Segundo ponto que eu queria comentar é: o Bootstrap funciona para todo tipo de estatística, para tudo que eu quero medir na minha pesquisa? Bom, tudo é muita coisa, então absolutamente tudo não. O Bootstrap tende a não funcionar bem para estatísticas de extremos, especialmente máximo e mínimo. A gente tende a não usar Bootstrap, né, ou 99 percentil. Mas 95 percentil, 90 percentil, mediana, média, desvio padrão, distância interquartil, correlação, para tudo isso, sim, o Bootstrap funciona para que a gente estime o valor dessas coisas na população a partir de uma amostra. E aí, funcione, né, eu quero aproveitar para lembrar e para dar uma sugestão para casos extremos aqui também. Funcione significa, o método tem que ser tal que, se ele fosse aplicado em muitas amostras, né, feitas de uma mesma população, ele produziria intervalos que incluem o parâmetro da população com uma frequência conhecida, que é o nível de confiança que a gente está escolhendo, né? Ou seja, ele tem que ter uma cobertura que atinja o nível de confiança. Tem que produzir intervalos que incluem o parâmetro com a frequência especificada no nível de confiança. E aí existe uma situação mais frequente que ameaça essa situação, que é essa daqui. Deixa eu achar aqui, que é essa daqui. Quando eu posso fazer um experimento simples aqui de cobertura de intervalos de confiança, vou usar de novo o mesmo dado, a gente está usando o tempo todo, e queria mostrar uma diferença. Vou considerar dois atributos diferentes dos meus dados. Primeiro, o atributo que a gente já vem trabalhando de proporção de artistas novos que os usuários escolheram, e segundo, um atributo que é o número de artistas novos que os usuários escutaram durante o tempo de 6 meses do meu experimento. E aí, repara como as duas distribuições elas são diferentes. A distribuição do número de artistas, ela é muito mais enviesada, muito mais concentrada em pequenos valores, e ela tem uma cauda muito maior, com valores extremos muito maiores. Isso, inclusive, levanta a lebre de que talvez eu não deva usar a média para caracterizar essa distribuição. Mas eu quero usar, por fins didáticos aqui, a média para caracterizar essas duas, né, para estimar onde é que está a média de proporção de artistas novos e a média de número de artistas novos escutados pelas pessoas do meu experimento, né, na população. E o que eu quero mostrar para vocês é que se eu tiver um código aqui que, né, simula o processo de fazer uma amostra e a partir dessa amostra estimar o intervalo de confiança, né, eu considero que a minha população são os 1.200 usuários, vou fazer muitas amostras e aí para observar a cobertura em casos extremos eu preciso fazer realmente muitas amostras, vou fazer aqui 10.000 simulações. E aí eu vou simular aqui, olha, 10.000 vezes o que acontece se eu fizer uma amostra de tamanho 80 e eu calcular e eu estimar o intervalo de confiança da proporção de artistas novos, né? Cadê esse segundo atributo aqui? Na população. Bom, se eu fizer isso e estimar intervalo de confiança com 95% de confiança, o que eu espero é que em 95% dos meus intervalos, que 95% dos meus intervalos incluam a estatística da população. Tá? Mas antes de mostrar como isso acontece, eu não vou rodar aqui o notebook porque ele demora muito, né? Eu estou fazendo aqui 10.000 simulações, cada simulação faz 1.000 bootstraps, né? 10.000 vezes 1.000 aqui, são 10 milhões de amostragens que eu teria que fazer, isso demora um tempinho para rodar aqui. Então, mas o notebook está aqui, você pode executar e ver os resultados também, brincar com isso. Bom, o que eu queria mostrar é que esse é um caso fácil
para o Bootstrap, porque a distribuição do erro amostral, ou a distribuição amostral da média da proporção de artistas novos, ela é uma distribuição que tem um comportamento simples, ela tem esse comportamento simétrico, unimodal, ela parece uma distribuição normal, se você lembra lá da sua aula de probabilidade, né? E aí, com isso, se eu executar lá 10.000 simulações de amostra e estimar o intervalo de confiança e calcular em que proporção dessas 10.000 simulações o intervalo contém o θ que me interessa, né, o valor da média na população, eu vou chegar muito perto de uma cobertura muito próxima de 0,95, que era o meu objetivo. Se eu estimei intervalo de confiança de 95%, eu quero que 95%, eu estou dizendo que 95% dos intervalos, né, dos 10.000 intervalos, devem conter a proporção, e eu chego num valor muito próximo disso aqui, com o método, exatamente o método que a gente discutiu até agora. Mas o que eu queria mostrar é que, em situações onde a distribuição do erro amostral ou a distribuição amostral tem comportamento menos previsível, menos controlado, esse método que nós usamos até agora, ele precisa de algumas melhorias. Então, deixa eu mostrar aqui o que acontece. Essa é a distribuição do erro amostral, né, estimada a partir de uma amostra com Bootstrap, né? Aliás, nem estou estimando a partir de uma amostra, estou fazendo 10.000 amostras mesmo aqui, estou visualizando o resultado de θ chapéu nas 10.000 amostras. Olha como essa distribuição ela é menos simétrica, ela tem uma cauda mais longa à direita. Isso acontece porque lá na distribuição de número de artistas escutados existiam valores bastante extremos, né? Esses valores extremos vão fazer com que de vez em quando a média do número de artistas escutados suba bastante, né? E cause essas observações aqui. Algumas amostras têm médias bem altas, bem diferentes da maioria das médias. Nesse caso aqui, fazer uma estimativa de intervalo de confiança com o método que nós usamos até agora, ela vai produzir um resultado com a cobertura aquém do que nós queremos. A gente queria uma cobertura de 0,95, essa cobertura está de 0,90 aqui. Tá? Aí, bom, o que precisa ser feito para resolver aqui? A gente precisa de um método que, ao estimar, né, o tamanho da margem de erro, usando essa informação aqui, que é a informação da distribuição amostral, esse método ele leva em conta que às vezes essa distribuição tem viés, né? Às vezes essa distribuição tem outras características que fazem ela se diferenciar consideravelmente da distribuição normal. Tá? Eu não estou falando da distribuição do atributo Niels, né? Estou falando da distribuição da média do atributo Niels em muitas amostras. E aí essa distribuição, quando ela é assimétrica, quando ela tem características que separam ela, diferenciam ela da normal, a gente precisa usar métodos de escolha de margem de erro que são um pouco mais sofisticados. A gente não vai entrar no detalhe deles aqui, mas acho que é importante que você conheça esse método que se chama BCA. Tá? Isso aqui, o B é de bias, né, de viés, e aí a gente está corrigindo para o viés, bias corrected, esse BC aí, e accelerated. Tá? É um método mais rápido e que corrige para viés que essa distribuição aqui tem. Aí, se eu faço o mesmo processo com o viés, estou até fazendo com um tamanho de amostra menor aqui de 50, mas a cobertura do meu método vai se aproximar mais da cobertura ideal. Tá? Em outras palavras, os limites que devem importar mais no Bootstrap tem menos a ver com a estatística que você está usando e mais a ver com a distribuição da estatística em muitas amostras, né? A distribuição amostral da estatística que te interessa. E aí, uma forma de ficar seguro ou segura com relação a essa estatística é usar sempre esse método que corrige para viés na distribuição amostral. Toda a biblioteca de Bootstrap que eu conheço tem a implementação do BCA. Você só precisa achar e configurar sua biblioteca, passar esse parâmetro para que você use isso. E aí você garanta uma cobertura mais próxima do nível de confiança que você está escolhendo. Um terceiro e último ponto que eu queria comentar nesse vídeo é uma pergunta frequente que eu também escuto, que tem a ver com como é que eu calculo o intervalo de confiança para a métrica importante na minha pesquisa. E aí eu não vou conseguir cobrir aqui todo tipo de pesquisa, todo tipo de situação onde você está fazendo inferência, mas eu queria mostrar mais um exemplo para um contexto que acontece com frequência, que pode inspirar assim, o entendimento de outros. Eu vou usar esse outro notebook aqui, esse aqui é um notebook novo,
onde eu vou simular a situação onde nós estamos fazendo experimentos de classificação. Estou usando aprendizagem de máquina, algum método dessa área, para tentar fazer uma coisa que se faz muito em exemplos de aprendizagem de máquina, que é dizer para um conjunto de fotos se essa foto tem ou não tem um gato. Um gatinho, um cachorro, alguma coisa desse tipo, isso acontece com frequência. E aí eu criei aqui um conjunto de dados fictício, que simula que a gente tem 200 imagens, 100 que tem um label, ou seja, 100 de fato tem gato e 100 são sem gato. 100 são com gato, 100 são uma centena com gato e uma centena sem gato. E aí eu vou simular o que seria o resultado, vou criar aqui um resultado fictício do que seria o resultado de eu experimentar com 2 classificadores nessa amostra de imagem. Então, vê, eu tenho um conjunto de 200 imagens, eu tenho 2 classificadores e eu estou interessado em saber como é o desempenho desses classificadores. Mas eu não estou interessado em estudar o desempenho desses classificadores apenas nessas 200 imagens. Eu gostaria de falar como é o desempenho desses classificadores em geral, como eles generalizam para a situação onde eles veem novas imagens, né? E aí eu sei que se o meu conjunto de treino for diferente do atual, qualquer métrica que eu calcule nesse conjunto vai dar diferente do atual também. Então vamos ver o exemplo concreto aqui. Para cada uma das 200 imagens eu tenho agora o classificador 1 e o classificador 2. Né? Eu tenho o label, de fato se a imagem possui ou não possui um gato, e eu tenho aqui o que o classificador disse como resultado lá de algum método de aprendizagem profundíssimo aí que a gente pode usar. Então, às vezes o classificador acerta e diz que a imagem com gato tem gato, às vezes o classificador erra e diz que uma imagem com gato não tem gato. Tá? Esse é o significado do label e da previsão nessa tabela que eu criei. Essa tabela, gente, é o que de fato seria o resultado do experimento, né, para começar a análise de dados. O seu experimento envolveu usar dados de, sei lá, bilhões de fotos, gatos, polvos, cachorros, o que você quiser, mas o resultado final que interessa para a gente, para começar a análise de dados, é a execução dos modelos que já foram treinados com quaisquer técnicas que você tenha usado. A gente está vendo o resultado da aplicação desses modelos em uma amostra de fotos. Essa amostra de fotos tem 200 fotos e o resultado da aplicação vai ter 400 observações, né? Porque tem 2 modelos sendo observados. E aí, se eu quisesse calcular métricas de classificação da área de classificação, eu usaria sempre esse resultado da amostra, né? Eu pegaria aqui, por exemplo, o resultado da amostra e eu poderia calcular, por exemplo, vou agrupar aqui por classificador, chama classificador variável, para poder a gente ver os resultados de cada classificador, mas eu podia calcular, por exemplo, qual é o número de verdadeiros positivos na minha amostra. O número de verdadeiros positivos é a quantidade de vezes que o classificador acertou a classe com gato, né? Disse que uma imagem que tinha gato, de fato tinha gato. Então eu tenho que ver a quantidade de situações em que a imagem tem gato e que o classificador acertou na previsão desse, de fato, que estava escrito aqui. Esse aqui é uma condição. Se eu quiser contar quantas vezes essa condição é verdade, eu posso somar. E aí está aqui, ó, o modelo 1 acertou 85 imagens, enquanto o modelo 2 acertou apenas 57 imagens. Eu posso fazer a mesma coisa para os falsos positivos. Né? Os falsos positivos são as situações em que a imagem era sem gato, a imagem é com gato. Vamos lá, falsos, verdadeiro e negativo. Deixa eu botar os 4 aqui que eu acho mais fácil de entender. Verdadeiros e negativos é quando o label é sem gato. Isso. Os falsos positivos é quando de fato a imagem é sem gato e o label disse o contrário. E os falsos negativos é quando a imagem tem um gato e o label diz o contrário. Okay. Acho que agora eu tenho aqui as 4 células da minha matriz de confusão. Se você está familiarizado aí com classificação, eu calculei aqui para uma amostra, né? E aí eu posso calcular aqui também, né, o que normalmente tem uma série de métricas possíveis para classificação. Vou escolher um aqui possível, que é a precisão. Ela é o número de verdadeiros positivos sobre verdadeiros positivos mais
falsos positivos. Posso estar errando aqui, mas eu acho que é isso. E aí, essa aqui é a precisão, então estou calculando a precisão na minha amostra, né? A precisão dos classificadores na amostra. Bom, se eu consigo calcular a precisão na amostra, eu consigo fazer bootstrap dessa precisão para estimar o intervalo de confiança dessa precisão na minha população, ou seja, qual seria o intervalo de confiança dos classificadores em geral. Vou criar uma função para isso aqui, que recebe o conjunto de dados e um conjunto de índices, porque esse é o que a biblioteca que a gente está usando precisa, o boot precisa, e aí esse conjunto de dados vai pegar o índice vai pegar os índices recebidos, vai calcular essas coisas aqui, não precisa calcular isso tudo, e vai me retornar a precisão. Tá? Então, se eu calcular aqui o S, se eu pegar lá os meus resultados da amostra, se eu escrever agora a aplicação dessa função S nos meus resultados, né, resultados da amostra, eu vou filtrar apenas um dos classificadores aqui, por exemplo, e aí vou sumarizar, dizendo que precisão é igual a aplicação de S no conjunto de dados em todos os índices desse conjunto de dados. E aí ver como eu calculei para o modelo 1, eu calculei a precisão como sendo exatamente o valor que a gente tinha encontrado antes, né? Ou seja, na amostra é a mesma coisa, se for para o modelo 2 vai dar a mesma coisa também da amostra. Bom, com essa função S aqui agora, que eu já vi que funciona, eu posso fazer bootstrap como a gente vem fazendo antes, né? Por exemplo, para o classificador 1, eu posso fazer o bootstrap com a estatística sendo o S, vou trazer os dados, né? Sendo os dados filtrados aqui. O método vai ser o BCA e vou deixar o número de o número de medidas de repetições não existe padrão, tem que botar aqui, vou botar 2000 repetições. Opa, eu me confundi aqui com o BCA, não é aqui, o BCA é depois de fazer os bootstraps, né? Então vou pegar aqui boot 1, tidy conf ponto level igual a ponto 95, e aqui sim método igual a BCA. Opa, rodei de novo sem querer, deixa eu aproveitar e copiar aqui os outros parâmetros, a conf int igual a true. Isso aqui vai ser a estimativa, né, do modelo 1, da precisão do modelo 1. E aí eu posso estimar e observar ela aqui. Então, ver como no modelo... Opa, modelo 2, já fiz o modelo 2 aqui ao invés do modelo 1, né? Vou rodar aqui de novo para o modelo 1, vou copiar o código para fazer para o modelo 2. Deixa aqui rodando enquanto a gente observa o modelo 1. Bom, então, se na minha amostra eu tinha observado que a precisão era de 73%, ou 0,73, o que eu estou vendo agora é que na população de imagens de onde essa amostra veio, eu espero que a precisão, eu posso afirmar, né, que a precisão do classificador 1 está entre 0,65 e 0,81, com 95% de confiança. Então, eu estou dizendo que na minha amostra o resultado foi 0,73, mas eu espero que em imagens em geral, né, se eu tivesse acesso a todas as imagens do mundo, a precisão não seria 0,73, ela seria um valor entre 0,65 e 0,81. Isso, aliás, é um valor diferente, né, do resultado... Opa, aqui copiei e deixei o modelo 2. Cuidado com copiar e colar, né? É a coisa que mais gera bug possível. Então, se eu executar para o modelo 2,
o resultado vai dar ligeiramente diferente. A gente já viu que a estatística é mais baixa. Para o modelo 2, a precisão está entre 0,43 e 0,61. E aqui tem um ponto interessante, né? Num conjunto de treino balanceado, eu tenho metade das fotos com gato e metade sem gato. Se eu escolher aleatoriamente, se eu chutar aleatoriamente se a foto tem gato ou não tem gato, eu vou acertar 50% do tempo em média, né? Se eu jogar uma moeda para cima e ver se cara ou coroa, e aí eu disser se tem gato ou se não tem gato de acordo com a moeda, eu acerto 50% do tempo. Esse classificador, esse modelo 2 aqui, eu não sei dizer, a partir desses resultados, se ele tem uma precisão maior ou menor do que uma moeda no conjunto de dados em geral. Se eu olhar os dados apenas da minha amostra, eu fico com a impressão de que ele é um pouco melhor do que o aleatório. Mas se eu fizer um intervalo de confiança, eu vejo que ele não é. Bom, isso aqui ilustra, eu espero, o processo onde a gente criou uma função para calcular o intervalo de confiança, né, da precisão numa amostra de fotos, e aí a gente generaliza, né, a partir de uma amostra de fotos para a população. Da mesma maneira que criamos para precisão aqui, a gente podia calcular para revocação, ou recall, F1, área sobre a curva ROC, né, a estatística que você preferir, desde que você entenda que o dado de entrada para a análise que a gente está fazendo, não é para o seu experimento, mas para a análise que a gente está fazendo, é o resultado do experimento, que é esse conjunto de imagens rotuladas, em cima das quais você já calculava as estatísticas aqui, mas você estava calculando para uma amostra. Agora a gente está tentando inferir qual o valor dessas estatísticas para a população. Última coisa para lembrar, que tem a ver com vídeos anteriores, aqui a gente estimou os intervalos de confiança da precisão do modelo 1 e do modelo 2 separadamente. Muitas vezes o que nos interessa é estimar o tamanho da diferença entre o modelo 1 e o modelo 2, né? Ou seja, a precisão de um menos a precisão do outro. O F1 de um menos o F1 do outro, mas isso você já viu em vídeos passados como é que faz. Isso vai encerrar nossa explicação, nossa participação especial da obra aqui ao meu redor, sobre os últimos aspectos de Bootstrap, tá? E a gente se vê num próximo vídeo para falar mais de inferência, agora com outras técnicas. Até lá!